Certo, passo a palavra ao nosso querido ministro Marco Antônio Raupp, ministro de Estado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu queria saudar o presidente Paim, senador Paim, agradecendo pela oportunidade de vir aqui debater esse assunto que nós reputamos da maior importância. E saúdo também todos os senadores presentes e todos os colegas, cientistas, professores aqui presentes e interessados na questão dos estudos dos oceanos no Brasil, no aprofundamento da nossa posição para entendimento da toda a fenomenologia dos oceanos que interessa ao desenvolvimento sustentável do país. Eu saúdo também os membros da mesa, prezados colegas, estão aqui para debater. Eu queria dizer, senador, que eu vou fazer uma intervenção colocando a visão do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre essa questão da criação desses institutos e de toda uma infraestrutura que sustente programas de pesquisas de longo prazo permanentes em relação aos oceanos, ao Oceano Atlântico. Os vários oceanos atlânticos que nós temos aqui na costa brasileira, não é um só, tem vários, né? E isso consolidará um apoio importante que a gente espera ter do Congresso Nacional em relação a essa iniciativa. O nosso projeto, como os senhores verão, é um projeto que contempla a participação de praticamente todos os órgãos universitários e outros que se dedicam à pesquisa científica no Brasil. E a ideia nossa é, como esse projeto está sob responsabilidade da Secretaria de Programas, de Políticas e Programas de Pesquisa do nosso Ministério, que é chefiada pelo pesquisador Carlos Nobre, que está aqui na mesa, é que eu faço essa intervenção e depois passo a palavra para ele completar, dando detalhes sobre qual é o nosso projeto que está vigorando, né? Eu queria, então, chamar a atenção, meus amigos, para a seguinte: a questão da pesquisa oceânica no Brasil tem estado sob, vamos dizer assim, levantamento de dados sobre a região costeira brasileira, deve-se, em primeiro lugar, nós temos que pagar tributo à Marinha Brasileira. A Marinha Brasileira que tem atuado sistematicamente e apoiado muitas das iniciativas das universidades, de várias universidades que se dedicam a essa atividade, mas a atuação da Marinha é notável, historicamente falando. Então, há que se reconhecer isso. Quando se fala em agora estimularmos também várias universidades brasileiras, dando destaque para a Universidade de Rio Grande, a USP e várias outras, né? Quando a gente fala em articular uma estrutura para sustentar pesquisas, né, sobre esse tema, nós temos que considerar sempre a participação de todos eles. Tem que ser um esforço conjunto em respeito à história dessas atividades no país. Algo semelhante como a nossa atuação na Antártica, né? Quando o governo toma a iniciativa de propor iniciativas de desenvolver programas e projetos lá de pesquisa na Antártica, tem que considerar e tem que abrir espaço para todas as organizações que tiveram essa tradição. Mesma coisa aqui na área oceânica. Mas eu queria dizer que a visão do Ministério tem sido a seguinte, já de algum tempo, né? Nós entendemos que uma política de desenvolvimento para o país, uma política de desenvolvimento sustentável, uma política que contempla, além do crescimento econômico, contempla também a conservação ambiental e a inclusão social, quer dizer, é uma política que seja socialmente sustentável e também ambientalmente sustentável, são dois grandes parâmetros, crescimento com essas duas características, né? Coloca grandes desafios para a ciência brasileira. No que se refere à sustentabilidade ambiental, nós temos aqui grandes biomas, né? Importantes biomas de nível vamos dizer assim, dentro de uma classificação mundial, né? Essa importância, em função da importância que eles têm para o planeta, né? Nós temos que considerar como para desenvolvermos atividades econômicas nesses ambientes, nesses ecossistemas, nós temos que considerar fortemente a
questão da organização da atividade científica e tecnológica em relação a esses biomas. A utilização dos recursos naturais nesses biomas, para que a gente mantenha esse espírito do crescimento sustentável ambientalmente, nós temos que desenvolvermos muita ciência e desenvolvermos tecnologias apropriadas para interferirmos nesses sistemas, né? Esse é o espírito. Assim, nós temos aqui muitos desses ecossistemas. Dois, em particular, se destacam a olhos vistos pela sua extensão. Um deles é a Amazônia, né? E nós temos tido essa preocupação, o Ministério tem políticas especiais para a Amazônia e tem, inclusive, uma estrutura de centros de ciências localizadas na Amazônia para trabalhar junto com universidades, com institutos de pesquisa na região e articulando projetos maiores, né? Tem institutos do Ministério, tem universidades que atuam lá, mas procuramos sempre atuar de forma articulada. Tem dois institutos importantes no Ministério que atuam, vamos dizer assim, que conseguem coordenar muitos outros agentes para termos essa abordagem, não é, participativa de todos os agentes científicos interessados. Um é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e o outro é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Todos têm projetos nacionais que contemplam participação de universidades e institutos de pesquisa os mais variados. Nós entendemos que também o outro grande depositário de recursos naturais que nós temos intenção de utilizar para o desenvolvimento do país, né, é o oceano. O oceano, a nossa área que nós só teremos direitos a ter soberania sobre essa área, sobre esse território oceânico que nos circunda aqui, se nós tivermos a capacidade exatamente até os tratados internacionais reconhecem isso, nós tivermos a capacidade de desenvolvermos pesquisa científica sobre essas regiões. Tanto da Antártica como do Oceano Atlântico, nós temos que exercer isso. Hoje temos grandes interesses econômicos aí, a situação do pré-sal, a exploração do pré-sal, a questão da pesca, muito bem, um belo exemplo colocado aqui, um exemplo que o Ministério também participa, junto com o nosso Ministério da Pesca, né? Eu vi ali as pessoas dando a sua chancela, né? A sua certificação que o produto é bom da anchoíta, eu também dou, porque tanto o ministro Paulo Sérgio como depois o ministro Crivella, né? Nós somos parceiros deles nesse desenvolvimento, que é o CNPq que financiou essas atividades, foi um dos financiadores dessa atividade, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E eles sempre me davam para testar essa anchoíta. Eu quero dar o meu testemunho aqui, que é um produto de altíssima qualidade. Não é para merenda... Eu estou me convidando para testar também. Você cobaia, né? Por favor, eu tenho certeza, senador, que o senhor terá um produto muito, muito gostoso, muito bom. Mas, voltando aqui ao meu raciocínio, eu queria dizer o seguinte, assim como nós temos que dedicar ao oceano tanto quanto nós dedicamos à Amazônia. O oceano... que está aqui, onde nós temos que fazer exploração, é uma outra Amazônia, por isso que um termo inicializado pelos nossos companheiros da Marinha, mas que hoje é generalizado, né, que os oceanos brasileiros são a Amazônia Azul, né? Então, nós temos duas Amazônias aí para enfrentar e temos que desenvolver metodologia, desenvolver ciência e tecnologia nesses dois lados. Eu só gostaria de mencionar, tá entendendo, que o nosso projeto, o Nobre vai falar isso melhor, mas eu gostaria de mencionar que o nosso projeto de constituir esse instituto, ele tem vários princípios. Um deles é o seguinte, é que o oceano que nós temos aqui para estudar, ele começa lá no Amapá, na foz do Amazonas, e vai até lá Rio Grande, até o Atlântico Sul. E a gente pode pensar que ele vai até a Antártica também, porque nós temos interesse na Antártica e nós temos que permanentemente também estarmos desenvolvendo atividades lá na Antártica. Então, veja que é uma extensão longa e tem uma variabilidade grande. A foz do Amazonas, por exemplo, tem problemas científicos fundamentais. O volume de água
doce que é descarregado no Oceano Atlântico, na foz do Amazônia, e quase nenhum estudo tem sido feito a respeito disso. E tem influência, inclusive, no clima regional. Então, é um tipo de oceano que tem lá. Aqui na região norte e nordeste, nós temos um oceano tropical. Na região sul, temos um oceano temperado e frio, cada vez que se avança pelo... Então, as características dos fenômenos nesses diferentes partes são distintos. Nós temos esse grande instituto que nós queremos considerar, tem que contemplar essa variabilidade, senador. Então, é muito importante exatamente aquele primeiro item que eu falei aqui, que é a participação de agentes dedicados às pesquisas oceânicas no país, em todas essas universidades localizadas ao longo da costa brasileira, né? Eu gostaria de dizer o seguinte: o nosso projeto tem que contemplar isso, e a nossa proposta que o doutor Nobre vai apresentar aqui, ele mencionará isso com certeza, né? Outro elemento importante que eu gostaria de salientar e informar aos senhores, que está em desenvolvimento, é o seguinte: nós precisamos de plataformas oceânicas, estamos precisando de navios oceanográficos para explorarmos o nosso objeto da pesquisa, que é o oceano, tá certo? Navios oceanográficos são fundamentais. E o Ministério, senador, está envolvido na compra de um navio oceanográfico, que nós vamos dar detalhes também aqui. Importante, para isso nós articulamos uma parceria. Essa compra desse navio vai ser de responsabilidade do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Marinha, portanto, do Ministério da Defesa também, porque a Marinha que operará esse navio, né? Mas também ele está tendo conseguimos juntar nesse esforço aí, trazermos a participação de empresas como a Vale Rio Doce, né, que vai dar uma contribuição, e também a Petrobras. Essas duas empresas estão dando contribuições significativas para a compra desse navio, porque são empresas que têm interesse na exploração do mar, exploração, mineração, é outra atividade importante aí que se desenha para os futuros próximos, né, que nós temos que enfrentar, e a Petrobras explorando aí o pré-sal, né? O pré-sal e essas atividades que já em desenvolvimento atual de exploração de petróleo. Então, essas empresas também manifestam esse interesse, estão participando aí. Atividades econômicas, então, estão também, não, além das atividades científicas e tecnológicas, e as atividades econômicas estão se manifestando também nesse interesse aí por desenvolver toda uma infraestrutura para podermos fazer pesquisa que façam jus ao nosso paradigma de desenvolvimento, que é o crescimento econômico com sustentação ambiental e social, né? Eu pediria que o Nobre, então, se o senhor me permite, presidente, que Aqui o senhor manda e não pede, orienta só. Não, o senhor me permite que o Carlos Nobre intervenha e explique detalhes do nosso projeto, para que os participantes possam discutir. Uma salva de palmas para o nosso ministro aí, ministro Marco Antônio